Agora nós podemos imaginar o que nós podemos fazer com um microswitch como esse, utilizando em, por exemplo, um captador de imagem como esse. Esse aqui é o CrunchLab, é o captador da Ponte. Fantástico som. E ele tem, como é padrão da de Márcio, 2 enrolamentos. Enrolamento norte, enrolamento sul. E o enrolamento norte com os fios vermelho e preto. Vermelho e preto. Enrolamento sul com os fios branco e verde. Esse aqui é o branco. Branco e verde. Sendo que o verde eu já deixei conectado na malha do cabo. O verde geralmente vai para a terra, eu deixei conectado na malha. Então, preto e vermelho, primeiro enrolamento norte. Branco e verde, segundo enrolamento sul. E o verde já conectado na malha. Vamos ver como a gente poderia aproveitar essa chave e esse esquema que a gente levantou para ligar esse captador, porque tem algumas opções aqui. Vejam, aqui nós temos enrolamento norte e aqui nós temos enrolamento sul. Então, enrolamento nesse captador, enrolamento norte, enrolamento sul. Aqui tem fios enrolados em volta do ímã e aqui também fios enrolados em volta do ímã. No caso do enrolamento norte, aqui você vai ter o fio preto, black, né? Aqui você vai ter o fio vermelho. Aqui você vai ter, no caso do enrolamento sul, o fio branco. E aqui o fio verde. Pronto. O que a gente pode fazer aqui? Porque, veja, opção 1, ligação em série. Então, na opção 1, que é a ligação em série, eu posso pegar esse, unir com esse, extrair a saída do red, colocar esse aqui a terra. Se eu fizer isso, repare, olha a terra, olha a saída, olha a conexão serial. Liguei em série, ó, serial. Uma bobina está em série com a outra. Quando a corda se movimentar e vibrar aqui no campo eletromagnético do captador, o que vai acontecer é que uma voltagem vai se formar nessa bobina, seguindo nessa, uma corrente vai se formar daqui para cá e vai para a terra. Então, se eu unisse esse captador preto, esse fio preto com esse fio branco, colocasse aqui a saída e colocasse o verde indo para a terra, olha o que eu teria: corrente circulando, voltagem sendo gerada, e aqui eu teria um sinal grande. Um grande sinal, porque ligação serial, 2 bobinas, o captador funciona na potência máxima dele. Então, na posição 1, que é série, eu poderia ter a chavinha aqui na posição 1, a alavanquinha para cima, fazendo uma ligação série nesse captador. Ele funcionaria com as 2 bobinas de forma serial, gerando corrente, aproveitando todo o poder das 2 bobinas, e eu ia colher a saída aqui no fio vermelho. O vermelho ia me dar a saída. Então, nesse caso, nós temos preto unido com branco, vermelho saída, verde conectado à malha. Então, é verde mais a malha, a gente chama de shield, tá? De escudo. Verde mais shieldado, mais malha indo para a terra. Ligação serial, que a gente faria na posição número 1 da chave. Bom, agora que ficou realmente interessante. Porque, veja, agora nós temos um microswitch de 3 posições e as conexões ficaram as seguintes. O fio preto do captador está indo aqui ao meio. Fio preto do captador indo ao meio. O verde vai para a terra mesmo. Então, o verde está indo aqui para o negativo do multímetro, que é a nossa terra. Ele pega aqui da terra do captador, que é o fio verde, e leva aqui para o último pino da chave, do lado esquerdo. O vermelho é a nossa saída, que vai aqui para o pino direito inferior da chave. Está vindo aqui no fio vermelho do captador. E o branco é o que vai servir para fazer série paralela. O branco vai aqui ao meio da chave.
Vai aqui no polo do meio, vai o fio branco do captador. Então, do jeito que a chave está agora, que é com a alavanquinha na posição 1, ela está na posição série. O que ela está fazendo? Na posição série, ela conecta esse terminal com esse e esse com esse. Então ela faz essa conexão aqui. E na posição série, ela conecta então o preto com o branco. Porque estando aqui em cima, ela vai fazer essa ponte aqui do fio preto e vai conectar com o branco. Conectando preto com branco, você tem uma ligação serial. Eu encontro 200 milivolts na bobina sul, 200 e poucos milivolts na bobina norte. O captador em potência total. As duas bobinas ativas funcionando. Agora, se eu colocar a chavinha para o meio, se eu colocar a chavinha no meio, eu vou ter um single coil funcionando, somente uma das bobinas. Veja que só a bobina sul funciona no single coil. A bobina norte não atua. E se eu colocar a chavinha para outra ponta, eu teria uma ligação paralela, em que as duas bobinas atuam com um sinal menor. Então as duas bobinas vão atuar em paralelo para fazer um humbucker paralelo com um sinal mais definido, com mais brilho. Então note que na posição do meio, para fazer o single coil, ele conectou o vermelho ao branco, red to white. Aqui, ó, ele faz na posição do meio, ele conecta 1 e 2 e 5 e 6. Quando ele faz isso, ele conecta o branco aqui no vermelho. E ele pega o terra e desliga o terra, porque ele conecta esse e esse. A chave, quando está no meio, por isso que ela é tipo 1, é DPDT tipo 1. A chave no meio conecta 1 e 2 e 5 e 6. O 5 e 6 conecta branco com vermelho, aqui está branco com vermelho, white e red. E o preto, ela joga para o nada, ela elimina o preto, porque ela joga ele para cima, que não tem nada. Ao fazer isso, você desligou a bobina norte e deixou somente a bobina sul, que é a bobina que tem os fios branco e verde, white and green. E na outra posição, que é a posição 3, eu fiz um paralelo, ou seja, eu conecto o vermelho com o branco e jogo preto para a terra. Então veja só, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Joguei para a terra, liguei as duas bobinas em paralelo, uma de frente para a outra. E de fato, lá em cima na chave, se você for ver, ao conectar o preto para a terra, eu fiz isso. Ao conectar o branco no vermelho, eu fiz isso. Então, na posição 3, eu tenho paralelo. Ou seja, com essa chavinha aqui, uma só chavinha, eu consigo fazer todas as ligações do captador.